Olá, meu nome é André Novaes, seja muito bem-vindo a esse rápido vídeo. É uma atividade ou talvez um processo, um rito novo que a gente vai começar aqui na academia, sempre acompanhando um texto que a gente escreve. Também eu vou gravar um vídeo justamente para que, se você preferir ler, você vai ter o material para ler. Se você de repente prefere o vídeo, você vai poder também assistir. Não é um vídeo muito longo, mas é um vídeo no qual até talvez a partir do texto a gente tenha algum tempero a mais, eu coloque alguns elementos a mais na reflexão que eu convido a partir do vídeo. E o primeiro tema de hoje é justamente esse: o conflito de interesses não é algo pessoal, é inerente ao modelo. E o que eu quero dizer com isso? Eu sei que muitas vezes você está trabalhando num modelo de negócio, talvez você seja gerente de banco ou um agente autônomo de investimento, até você se proclame, se autonomeie um planejador, mas você ainda está numa atividade amplamente transacional, ou você está numa atividade bastante limitada e restrita à gestão de investimentos. E é natural que você se apresente como alguém totalmente isento do conflito de interesses. E eu realmente acredito que essa seja a sua melhor intenção, eu realmente acredito que essa seja a sua conduta profissional. Mas o meu convite aqui é para que a gente amplie um pouco o paradigma acerca dessa questão do conflito de interesses, entendendo que ela não é uma coisa pessoal, não é eu não tenho, o outro tem. É uma questão inerente ao modelo de negócio. Não é sobre você, é sobre o modelo de negócio. E é sobre isso que eu quero te convidar a refletir ao longo desse vídeo de hoje, do bate-papo de hoje. Eu sei que é um tema polêmico, ok? Então, se prepare, aperte os cintos, porque a gente vai ter uma conversa politicamente clara, bastante objetiva, sem delongas. Então, reforçando, o que eu vou mostrar não é sobre você, ok? Isso não é uma acusação pessoal, mas é o jogar de uma luz, de uma clareza acerca dos modelos de negócio e, por consequência do modelo de negócio, uma intimidade total à presença do conflito de interesses, ok? Bom, primeira coisa importante, e esse é um desenho, depois eu vou colocar na tela aqui ele um pouco mais amplo. Esse é um desenho que mostra como é que funciona a manufatura de vendedores que o serviço financeiro para as pessoas físicas sempre usou. Ele sempre foi organizado dessa maneira. A gente tem de um lado aqui bancos, corretoras, seguradoras, gestoras, e ele cria um exército de gente, né? um grande contingente de pessoas, de profissionais, para distribuir os seus produtos, distribuir os seus serviços. E é interessante que quando a gente olha apenas essa relação, e a gente se vê numa relação como essa, muitas vezes a gente até movimento bastante contemporâneo, eu saio do banco para, junto com a manada, ir para uma operação de agente autônomo de investimento. E quando a gente conversa com essas pessoas, eu tenho tido o privilégio de conversar com muitas delas e aprendido com algumas, mas também percebido que todas se diferenciam pelo mesmo motivo que todas as demais também se posicionam de forma diferente. Ou seja, todo mundo diz que é diferente pelos mesmos atributos que todos os outros também dizem que são diferentes. Portanto, todos são iguais. Se a gente não romper um pouco com isso, e isso demanda coragem, isso demanda também clareza, a gente está, no mínimo, prestando um serviço menos adequado, menos impactante, bastante menos transformador para o público, para as pessoas. Mas então a gente tem aqui o banco, a corretora, a seguradora, a gestora, dando um desafio: distribua os meus produtos. E depois, muitas vezes, esses profissionais devolvem lá para essas grandes instituições, médias instituições. Ok, mas como a gente faz isso? E aí, então, criou-se essa ilusão, tá? É uma espécie de um teatro no qual essas grandes empresas disseram: hey, que tal a gente fazer uso de um negócio chamado venda consultiva? Né? Então você vai lá e você se apresenta como um assessor, como um consultor, como alguém que está alinhado com os interesses do cliente, para que então o processo de distribuição fique mais facilitado, fique mais
palatável pelo olhar do cliente. E ali então você se apresenta: "Hey cliente, você não me paga nada, assessoria de graça, não se preocupe com absolutamente nada, mas eu também quero que você saiba que eu estou 100% alinhado com os seus interesses. Mas você não me paga nada, eu não recebo de você coisa alguma, estou 100% alinhado com os seus interesses." Eu não tenho dúvida de que os clientes, ainda mais nos dias de hoje, porque existe um shifting, existe uma mudança, o cliente, a demanda, está tendo mais acesso à informação e tentando equilibrar esse jogo com oferta. E quando isso acontece, maior clareza e melhor definição precisa no mercado como um todo. Então, isso eu apresento para a gente poder conversar acerca de, quais são então esses modelos de negócio? Primeiro, o que é um modelo de negócio, né? E o modelo de negócio basicamente é o design de processos que vão garantir o financiamento, a sustentação financeira do seu negócio, ok? E de formas bastante simples. Existem algumas características de um modelo de negócio. Aqui eu coloco 5 delas. Existe o cliente, existe o serviço ou produto, existe do outro lado a empresa, o prestador, a agregação de valor, por que você faz o que você faz, e o fluxo do dinheiro, como isso é pago, como isso é financiado de alguma forma. E aqui eu quero destacar basicamente o fluxo do dinheiro, porque o modelo de negócio é determinado pelo fluxo do dinheiro. Isso a gente não pode esquecer. O modelo de negócio é determinado pelo fluxo do dinheiro. A gente tem que ter clareza e saber identificar da onde o dinheiro sai, para onde ele vai, depois ele vai para mais algum outro lugar. E se a gente seguir, né, se a gente se atentar ao fluxo do dinheiro, a gente começa a ter mais clareza acerca do modelo de negócio e, por consequência, também maior clareza acerca do conflito de interesse, uma vez que o conflito de interesse não é sobre você, é inerente ao modelo de negócio, ok? E aqui a gente tem basicamente 3 modelos de negócio. Existe um modelo indireto, a imagem está aqui na tela, onde existe um cliente, existe o profissional, na outra ponta instituição, produto, não se paga nada. O cliente, então, de alguma forma, compra o produto de uma instituição, ok? E a instituição remunera o homem do meio. A remuneração acontece da instituição para o profissional. Não há nenhum fluxo de dinheiro entre o cliente e o profissional. Portanto, esse é um modelo indireto, ok? E nesse modelo indireto a gente pode caracterizar, por exemplo, a própria corretagem de seguros, a gente caracteriza o gerente de banco. Nenhum dinheiro vai, e nem pode, né, do cliente direto para você. Você é empregado, você recebe ali um salário, eventualmente algumas gratificações, bônus e etc. Esse é um modelo indireto, o texto explica bastante sobre isso. Existe também o modelo híbrido. O que o modelo híbrido fala? Assim, se a gente puder usar um pouquinho melhor dos dois mundos, essa é uma das prerrogativas, a gente pode cobrar um valor direto do cliente, então sai o dinheiro do caixa do cliente, do bolso do cliente, vai para o profissional no contexto do planejamento financeiro para fazer um plano. Geralmente o ticket de entrada é médio, que a gente chama de upfront, né? Ou um valor fixo para estabelecer um plano. O que eu mais tenho visto é cerca de 3.600 no primeiro ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e depois muitas vezes uma manutenção desse valor, ou então a manutenção se dá a partir da execução daquilo que o plano financeiro mostrou que tem que ser feito. Seja essa execução proteção, compra de seguros, seja a acumulação, compras de produtos de investimento, produtos de previdência. E aí esse profissional também, ao plugar esse cliente de alguma forma, ou numa empresa do mesmo grupo, ou na própria empresa que também cobra pelo plano, acaba criando uma carteira com a promessa, com a expectativa de derivar uma renda passiva, que algumas pessoas chamam de passiva no mercado, ok? E aqui o meu olhar para isso é, será que é uma boa maneira de você estar montando essa sua estratégia? E por que eu te pergunto isso? Se você olhar no passado para hoje, lá atrás, essa parte da remuneração indireta ou transacional do modelo híbrido era muito maior do que hoje, e ela vai ser cada vez menor. Taxa zero pintando para tudo quanto é lugar, ninguém mais paga por coisa alguma, não vai ter como remunerar
a parte indireta do modelo híbrido. E você está criando credenciais, criando posicionamento que, hey, a parte da inteligência é barata, a parte da inteligência é o ticket de entrada barato. Cuidado com o que você planta, é exatamente o que você vai acabar colhendo lá no futuro. E eu sei que isso pode parecer duro demais, mas pensa junto comigo na perspectiva do fluxo da indústria, na perspectiva futura de como esse fluxo do dinheiro vai estar organizado e você então tem que fazer a pergunta, eu estou bem me posicionando nisso, eu estou bem organizado para o que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos? Esse é um tema para você refletir. E por fim, existe o modelo direto, o modelo mais simples de todos eles. O dinheiro basicamente sai do bolso do cliente para o seu caixa, do bolso do cliente para o seu bolso. Você pode ser um planejador no modelo direto independente. Independente é você com mais ninguém. Ou você pode ser um planejador no modelo direto, numa relação de interdependência. Como, por exemplo, aqui eu tenho com a Life, que os meus colegas da Life têm com a Life também. Esse é o modelo direto. Para simplificar, no modelo indireto, o planejador é remunerado para vender um produto. No modelo híbrido, para fazer um plano e também por vender um produto, seja produtos de seguro, seja produtos de investimento. Já no modelo direto, o planejador é pago única e exclusivamente pela inteligência consultiva, pelo trabalho direto que ele faz com o cliente. Ok? E aqui eu entendo que muitas vezes as pessoas que estão no modelo indireto, e é a grande maioria do mercado, usam o seguinte argumento, não, contanto que seja transparente, contanto que eu faça um full disclosure de como que eu sou remunerado, o quanto eu recebo, de onde vem o meu dinheiro, está tudo bem. A minha teoria é que transparência não basta. A gente precisa migrar da transparência para a clareza. Sem dúvida alguma, que eu concordo que transparência é o que você diz que é justamente dizer como é que você trabalha, como é que você é remunerado. Mas a clareza emerge quando o cliente tem total conhecimento do quanto essa transparência custa para ele. E convenhamos, a maioria dos clientes não sabe isso, não tem noção dessa questão. Porque a gente há de concordar que o homem do meio ele sempre vai ser um custo, tanto para quem oferece alguma coisa, quanto para quem demanda alguma coisa. Quem oferta tem que remunerar e quem acaba por remunerar é quem demanda. Então, será que ele tem clareza disso tudo, do quanto essa transparência custa para ele? Talvez seja uma pergunta que você possa fazer para os seus clientes. Hey, você entendeu como que é? Agora, você sabe exatamente quanto isso te custa? Eu acho que quando a indústria assumir esse papel de clareza, que demanda coragem, a gente vai começar a flertar com uma indústria mais séria e não com uma indústria potencialmente, amplamente criticada por decorrência exatamente do excesso de transparência e da falta de clareza. E aí, o que acontece? A gente também coloca, poxa, talvez um dos motivos, e pode ser uma causa até nobre, né, pela teoria, um dos motivos principalmente no modelo híbrido, a gente fazer a execução para o cliente é que o cliente não vai saber fazer, ele não está preparado, e aí convenhamos, do que adianta um plano se não há a execução? Né? Tem aquela famosa história, existiam 3 patinhos numa lagoa, um dos patinhos decidiu sair da lagoa. Quantos patinhos continuam na lagoa? Não são 2. A resposta correta, os 3 continuam na lagoa, porque um decidiu sair, mas não tomou atitude para sair. Então, o argumento do modelo híbrido, se você quiser no modelo híbrido usar esse argumento, pode usar, ele é uma historinha divertida, mas o argumento é, hey, as pessoas não vão conseguir executar. Então a gente vai lá para ajudar, a gente facilita esse caminho. Não concordo com isso, eu acho que isso é um reducionismo tanto do cliente como também do planejador e principalmente da relação de guidance, da relação de guia que o planejador tem que ter justamente e principalmente para criar, fazer surgir o protagonismo que existe no cliente. Eu acredito que a gente não trabalha com dinheiro, a gente trabalha com pessoas através do dinheiro. E ao trabalhar com pessoas, o centro da nossa atuação tem que ser a melhor versão das pessoas que a gente serve
E, portanto, é primordial que a gente ensine-as a executar e que não vá criando cada vez mais e mais e mais processos que apenas facilitem sem transformar. Você que é pai, eu sou pai de 2 meninas, você sabe o que eu estou dizendo. A criança precisa passar por processos por si só, elas por elas, para realmente flertarem cada vez mais, ano sim e ano também, com a melhor versão deles. E eu sinto que com clientes a mesma coisa vale. Então, eu sou crítico, não concordo e argumento contra estamos no modelo híbrido para facilitar a operacionalidade. Não, você tem que assumir o papel de guia para o seu cliente, então, sentir-se inspirado para o exercício do protagonismo que ele tem que ter. E, na verdade, existe também o conflito no modelo direto, porque a gente pode dizer, eu estou no modelo direto, eu cobro X% para administrar o patrimônio de um cliente. Aqui tem uma conta bastante elaborada ali no texto, acho que vale a pena você dar uma olhada na sequência, e basicamente o percentual sobre os ativos é você então ter que necessariamente assumir um risco maior na carteira do seu cliente para entregar pelo menos alguma coisa além do benchmark. Que caso ele não tivesse com você, ele conseguiria aquilo lá. Mas será que é suficiente? Isso é um planejamento financeiro que tem que dizer. E se ele não conseguir responder isso, o que muitas vezes ele não consegue, então o caminho é o planejamento de vida, mas esse é assunto para um outro texto, eventualmente para um outro vídeo. Mas a questão aí, eu me lembro de um amigo americano, ele se chama Mitch Anthony, e conversando com ele, eu tive num evento agora, em fevereiro, e ele é extremamente crítico do modelo Asset Under Management, e ele diz, vamos imaginar que você tem uma casa, né? E que você vai vender, ou então você pode até, para facilitar o entendimento, você quer comprar um imóvel, você vai contratar alguém para comprar um imóvel para você. O que você prefere? Pagar, de repente, 6% para alguém comprar o teu imóvel, ou, depois que você comprou, pagar 1,5% do valor daquele teu imóvel ao longo dos próximos 20, 30, 40 anos para a pessoa que te ajudou? Achei genial o argumento dele. E se o cliente realmente faz essa conta, transparência, assim que eu recebo, é muito legal, quanto mais os seus ativos crescem, mais dinheiro eu ganho, dá uma olhada nessa conta. Dá uma olhada nessa conta, critique-a se for o caso. Então, a gente chega à conclusão de que o único modelo que pode receber o selo da completa ausência do conflito de interesses é o modelo direto, quando a remuneração não é correlacionada aos ativos financeiros do cliente. Okay? E aí você pode cobrar por hora, você pode cobrar uma mensalidade, você pode cobrar por fazer um plano, ou você pode cobrar de maneira recorrente. Existem vantagens, existem desvantagens em todos esses modelos de cobrança. Mas o modelo de negócio direto é o único que pode receber o selo de um modelo totalmente sem o conflito de interesses, contanto que a remuneração não seja correlacionada aos ativos do cliente. E para concluir, um argumento que emerge. E se, por exemplo, e foi um colega que me fez essa pergunta, e ele fez essa pergunta de maneira bastante carinhosa, legítima, cuidadosa e realmente com a intenção de receber uma resposta que derivasse aprendizagem. E ele então me pergunta, mas não há conflito de interesse se, por exemplo, André, você cobra X reais de um cliente, digamos 500, 800, 1.000, 1.500 reais por mês, ele está apertado ou até endividado, apertado no sentido de 0 a 0, as coisas estão realmente muito justas, e ele precisa passar por um processo de enxugamento de gastos. Não há conflito de interesses em você sendo o guia que vai conduzi-lo a um processo de enxugamento de gastos em, talvez você poderia me enxugar, talvez você poderia cancelar um contrato comigo. Será que isso não caracterizaria, configura um conflito de interesses? Isso eu deixo para você pensar. Deixe seus comentários embaixo no vídeo, também no texto. Vai ser muito bacana ampliar esse diálogo com você, ok? Espero que você tenha gostado, não deixe de me colocar seus comentários, críticas, sugestões e também fica aqui um convite. Qual é um tema que você gostaria de ver abordado sem delongas, sem o politicamente correto, sem se preocupar
com muitas vezes o que os outros vão pensar, mas justamente indo com profundidade e abrangência no que se refere aos serviços financeiros para as pessoas físicas, ao planejamento financeiro pessoal, ok? Obrigado pela sua atenção, foi um privilégio estar com você esse tempo todo. Obrigado, pessoal!